Bom, gente, eu sou o professor Hildo. Vamos iniciar agora uma revisão sobre a educação brasileira desde a época colonial até o final do século XIX. Vamos começar pela educação do Brasil na sociedade colonial. Sabemos que neste período a educação brasileira ainda não está configurada como uma educação nacional. Ainda temos neste momento o projeto de colonização implementado pela metrópole portuguesa aqui no Brasil em busca da exploração das riquezas naturais da terra. Sabendo-se que, até então, a relação entre o colonizador e o colonizado, no que diz respeito à exploração dessas riquezas, se dava muito no corpo a corpo, o que se desdobrava muitas vezes em situações de conflitos, em situações de invasões indígenas nas áreas de ocupação portuguesa, nos núcleos de povoamento, tá? E, em contrapartida, os portugueses reagiam de modo extremamente violento também contra os nativos da terra. Em face desse quadro que permeava o processo de colonização e exploração das terras brasileiras, o governo brasileiro, o governo português decidiu mudar a sua forma de estabelecer relação com os indígenas, que até então assumiu uma posição extremamente hostil em relação ao colonizador. Tá? Neste caso, o governo de Portugal mandou para cá, para o Brasil, os jesuítas. Por que os jesuítas? Porque eram homens preparados, sob o ponto de vista intelectual, e acreditava-se que, sendo homens cultos, que dominavam as letras, a matemática, a aritmética, a gramática, a filosofia, eles teriam uma habilidade muito maior no trato com os indígenas. Então, acreditava-se desse modo que os jesuítas teriam mais facilidade de lidar com os indígenas e torná-los homens, ou, como eles mesmos diziam, seres menos hostis e menos selvagens. E, portanto, seria mais fácil, a partir daí, colocá-los à mercê dos interesses colonizadores. Bom, então, desse modo, os jesuítas vieram para cá com um objetivo principal: converter os indígenas por meio da catequese e da instrução. São duas coisas que são diferentes, mas que articulam-se. A catequese seria converter os índios à religião católica, e a instrução seria ensiná-los os princípios da leitura, da escrita, da aritmética, apesar de que seria numa dimensão ainda bem elementar. Além disso, além de realizar essas duas funções, a catequese e a instrução, os jesuítas também buscavam, para atender aos interesses de Portugal, executar ou exercer, melhor dizendo, uma hegemonia espiritual sobre a colônia, interferir nos assuntos sociais da colônia, nas relações de sociabilidade, nas decisões da sociedade colonial, principalmente da elite colonial. Os senhores, grandes proprietários, eles, de um certo tempo após a chegada dos jesuítas, só tomavam grandes decisões, mediante conversas, mediante conselhos, que eram disponibilizados pelos jesuítas. Então, isso é que nos leva a dizer que os jesuítas tinham uma ascendência muito grande sobre a sociedade colonial. Desse modo, eles vão exercer essa hegemonia, essa ascendência espiritual sobre a colônia, e, por outro lado, com os índios, eles vão lidar de forma persuasiva. Como era que os jesuítas iriam iniciar esse processo de catequese e instrução dos índios? Pela persuasão. Não poderia ser, pelo menos a princípio, pela violência, como tradicionalmente os portugueses faziam com os indígenas, no corpo a corpo, por meio de guerras, por meio de ataques diretos às aldeias,
por meio de invasões e prisões de índios em suas aldeias, da onde eram aprisionados e trazidos para serem escravizados. Os jesuítas proíbem a escravização de índios. Os jesuítas vão tentar, pela persuasão, dizer para os índios que era muito melhor para eles viver dentro das missões. Estariam, pelo menos em tese, a salvo da escravidão jesuítica. Ou, perdão, da escravidão dos colonos. Bom, desse modo, os jesuítas iniciam seu trabalho e nós vamos perceber dois momentos. O primeiro momento, que é a conversão e instrução indígena. Neste momento, os índios vão converter ao catolicismo, vão passar a organizar a sua vida dentro das missões, de acordo com os princípios da doutrinação, da sacramentalização católica. Os índios passam a viver de acordo com a doutrina do catolicismo, de acordo com os dogmas do catolicismo, de acordo com os sacramentos do catolicismo, tá? E também passam a aprender a leitura e escrita, inclusive por mecanismos didáticos, tá? Bastante lúdicos, tá? Pela dramatização, pela música e outras estratégias usadas pelos jesuítas, tá? Com bastante ludicidade para o ensino dos indígenas. O segundo momento da atuação educacional dos jesuítas foi com os filhos da elite colonial. E claro que esses ensinamentos eles vão se dar, sobretudo, por meio do método de ensino jesuítico que estava estabelecido no Ratio Studiorum, que é todo um conjunto de normas, de métodos, tá, que os jesuítas elaboraram para orientar a ação educativa. Nesse processo, a educação seria focada no elemento da cultura europeia. Os jesuítas vão ensinar os filhos da elite colonial a viver de acordo com a elite europeia. Isso era um dos processos que buscava essa elite aqui do Brasil. Os filhos da elite vão aprender vão passar a viver de acordo com os valores dessa nova cultura, para que eles pudessem alcançar esse devir. O que é esse devir? O devir, tá, aqui no Brasil sempre foi assim muito presente. O devir é vir a ser igual à elite europeia. Então, eles tinham casas ao estilo europeu, tinham adornos europeus, tinham relações, tá, semelhantes à cultura europeia. Isso tudo vai ser assim, bastante fortalecido pelos ensinamentos dos jesuítas para esses filhos da elite, que eles aprendiam não só a educação elementar, mas também uma educação de nível médio. A partir daí, normalmente, iam para uma universidade europeia. Iam alguns para aprender, tá, o ofício do sacerdócio e outros para aprender uma profissão liberal, que normalmente eram juristas, jornalistas, médicos, e o filho mais velho, normalmente, ele estudava até o nível médio para que ele pudesse se tornar o herdeiro da terra. Com relação às características da educação jesuítica, esta era marcada por vários elementos que, inclusive, alguns ainda estão muito presentes na nossa realidade educacional odierna. Por exemplo, a intensa rigidez na maneira de pensar e interpretar a realidade. A educação jesuítica era muito clara. Educação é uma coisa, aprendizagem é uma coisa, interpretação da realidade é outra. Eram duas coisas que não tinham relação entre si. Outro elemento importante, eles davam também atenção especial ao preparo dos seus professores. Isso era uma preocupação muito grande deles. Só para se ter uma ideia, um jesuíta só entrava para uma sala de aula para exercer a função de professor quando ele já estava com seu título de doutoramento. Outro, eles davam grande importância social a religiosos
aqui na sociedade colonial. Os religiosos, como já foi dito antes, exerciam uma ascendência muito grande sobre os colonos, orientavam, davam conselhos, tá, para os membros da elite, para as senhoras da elite, sobre questões importantes dos processos de sociabilidade. Então, eles normalmente, muitas vezes, eram os que davam a palavra final. Eles que eu digo, os jesuítas. Inclusive, tá, na temporalidade. A noção de tempo era também ditada pela Igreja Católica, era também ditado pelos jesuítas. Existia o tempo do homem, o tempo de Deus, o tempo do trabalho. Todas as atividades dos homens era controlado pelo tempo de Deus, pelo tempo da religião. A criança nascia, tá? Tinha ali o batismo. Depois, e essa criança ia até a morte quando tinha extrema-unção. Quer dizer, desde o seu nascimento até a sua morte, o homem era controlado, tá, pelo tempo de Deus. O trabalho, tinha horário do trabalho, tinha horário da igreja, do momento das missas, que ele tinha que largar o trabalho para ir às missas, para cuidar da sua espiritualidade. Então, tudo isso se constituía em ensinamento da educação jesuítica. Entretanto, já na metade do século XVIII, assumiu em Portugal como primeiro-ministro o Marquês de Pombal. Assumiu e participou de algumas conferências na Europa, né, juntamente com a Inglaterra, França. E dessas conferências, Marquês de Pombal chegou à conclusão de que Portugal estava um século atrasada em relação às demais nações da Europa. Por isso, ele apresenta um projeto de regeneração do Estado português. A regeneração do Estado português perpassaria por várias dimensões: o político, o econômico e também o cultural. No âmbito cultural, o Marquês de Pombal apresentou uma proposta baseada nos valores iluministas, nos valores da ciência, nos valores da razão humana, que eram pregados pelo pensamento iluminista. Tá? Ou seja, Marquês de Pombal apresentou uma proposta cientificista de educação. E essa proposta cientificista de educação, uma proposta que valorizava a técnica, valorizava a ciência, ela seria implementada não só em Portugal, mas em todos os domínios portugueses, inclusive aqui no Brasil, que era a maior colônia de Portugal. Entretanto, quando ele veio para implantar esse projeto, ele esbarrou em quem? Nos jesuítas, que já estavam aqui. E aí percebe-se um choque de paradigmas educacionais. De um lado, os jesuítas com uma educação voltada para a formação do homem cristão, e de outro lado, o Marquês de Pombal com uma proposta educacional voltada para a formação de um homem cientificista. O resultado disso é o agravamento do conflito, e o Marquês de Pombal consegue, junto ao rei de Portugal, expulsar os jesuítas em 1759 daqui do Brasil, argumentando que os jesuítas estavam se tornando uma espécie de um estado teológico dentro da colônia brasileira. Eles já tinham muito mais importância na colônia do que o próprio rei. Atuavam em favor da Companhia de Jesus e não em favor dos interesses de Portugal. Feito isto, o Marquês de Pombal começou as suas reformas. Transformou a educação em um serviço oficial. Em outras palavras, em um serviço prestado pelo Estado, que seria da então Estado laico, um Estado que não sofreria mais a interferência da Igreja. A partir daí, algumas ações foram tomadas no que diz respeito à educação.
portuguesa voltada para o Brasil. Temos a criação da mesa censória, que era uma espécie de Ministério da Educação que iria cuidar dos assuntos educacionais, a criação do subsídio literário, um imposto destinado à manutenção das demandas financeiras educacionais, e as aulas régias, que eu comparo a grosso modo como aulas modulares, que vinham para cá, para o Brasil, ministravam as aulas, mas entre uma e outra disciplina o tempo era muito grande e às vezes nem aparecia professor para ministrar a outra disciplina. Bom, então foi assim que o Brasil vivenciou a sua primeira experiência educacional até quando rompe politicamente com Portugal. Daí em diante, o Brasil torna-se independente, em 1822, independente politicamente falando, e daí em diante precisava reestruturar a sua organização administrativa. E por aí também perpassava a questão da educação. Foi então que o Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827, começou a lançar as bases para uma nova forma de educação, porque agora o Brasil estava desligado de Portugal. Era preciso termos uma elite pensante aqui no país. Então ele lançou a Escola de Primeiras Letras, onde se ensinava os rudimentos do ler, do escrever e do contar. Ensinava-se também os valores da moralidade, na sociedade bastante tradicional, os valores religiosos voltados para o catolicismo, os valores cívicos às novas gerações. Tanto que, normalmente, as palavras iniciais que eram aprendidas pelos alunos eram aquelas palavras que estavam no catecismo, estavam na Constituição brasileira, os valores palavras como patriotismo, nação. E é nesse contexto que é lançada a lei, 15 de outubro de 1827, e esta lei ela tinha algumas finalidades. Determinava a criação de escola de primeiras letras em todas as províncias, o que nem sempre aconteceu. Foram poucas que realmente implantaram, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Mas qual era a finalidade dessas escolas? Primeiro, traduzia-se essa atitude no discurso civilizatório do povo brasileiro. O discurso de que um povo só alcança o nível de povo civilizado quando ele domina a leitura e a escrita. Então, a educação, a partir deste momento, assumia um ideal civilizatório, assumia o papel de tornar o povo brasileiro um povo civilizado. Também buscava-se, com a educação, organizar uma burocracia estatal no Brasil independente, ou seja, formar pessoas que viessem compor os quadros desse novo Estado brasileiro, com secretários, conselheiros, deputados, senadores e outros cargos da burocracia brasileira. E também a educação assumiu o papel de formar pessoas que viessem criar mecanismos ideológicos de dominação. Porque até então as rebeliões coloniais eram reprimidas pela ação do governo português para manter escravos e as classes camponesas em estado de submissão. Agora a situação era outra. Portugal não está mais aqui, então é preciso criar leis que garantam essa submissão. Aqui nós temos a grosso modo, uma ilustração de uma escola de primeiras letras. A instrução elementar articula-se não apenas com acesso às primeiras letras,
mas também há outros conhecimentos e valores que a instituição escolar deveria ensinar às novas gerações. Aquilo que eu já falei, valores morais, valores religiosos, valores cívicos. Só que até então, estava sendo a preocupação? O que ensinar para o povo brasileiro? Entretanto, no século XIX, surge uma nova inquietação, que seria como ensinar. A preocupação agora não é mais só o que ensinar, mas também como ensinar. Então, daí que começaram a surgir, pela intelectualidade da época, métodos de ensino. E nós vamos experimentar vários métodos de ensino até, ao longo de nossa história, até o método atual, que é o método da interdisciplinaridade, da contextualização, da transdisciplinaridade, o método dialógico. Mas tudo começa onde? Com o método individual. Era uma instrução doméstica, que nós temos algumas características, né, do método individual. Era uma instrução doméstica, normalmente feito nas casas. As escolas eram feitas nas casas dos professores ou em casas de pessoas que contratavam. O professor ensina cada aluno individualmente. Como é que isso funciona? Normalmente o professor, ele pegava no início da aula os cadernos de todos os alunos, passava os deveres e devolvia para que eles o fizessem. E depois de um certo tempo, cada um vinha a prestar a sua lição junto à professora individualmente. Os alunos ficavam por muito tempo sem contato direto com o professor. Porque enquanto o professor atendia um aluno, os outros que terminavam as suas lições, normalmente ficavam sem fazer nada. Em outras palavras, perdia-se muito tempo e a indisciplina tomava conta do ambiente da aula. Então ele traz alguns problemas. Perdia-se um tempo imenso, tanto que nesse contexto surge a figura do bom professor, também como aquele que conseguia ter manejo de classe. Ou seja, evitar tamanha indisciplina no ambiente escolar. Aqui nós temos, a grosso modo, uma imagem desse método de ensino individual. Só que, ainda no século XIX, em decorrência da conjuntura internacional, da Revolução Industrial que iniciou na Inglaterra, chegou aqui no Brasil um novo método chamado método mútuo ou lancasteriano. Lancasteriano em face de que o autor, o elaborador deste método é um inglês chamado Joseph Lancaster. Quais as características desse método? Os próprios alunos são auxiliares do professor. Quando o professor iniciava a aula, normalmente as aulas eram feitas em grandes espaços, né, em grandes galpões na Inglaterra, porque buscava-se formar grande quantidade de pessoas, de crianças e jovens, o mais rápido possível, para integrar a mão de obra das indústrias, das fábricas que estavam surgindo na Inglaterra. Então eram feitas aulas em grandes galpões, até 1000 alunos de uma vez só. E nesse processo, o professor observava os alunos que mais se destacavam. Estes alunos que mais se destacavam tornavam-se espécies de monitores. Naquele caso, os que sabiam mais ensinavam aos que sabiam menos. E o papel do professor era gerenciar, era mediar esse processo aí. E isso trazia algumas vantagens. Além de formar muitos alunos em pouco tempo, também ele representava economia de recursos. Por quê?
pagava-se apenas um professor para ensinar várias turmas dentro de uma só, que poderiam ser vários professores, mas não, era um professor só, era um professor apenas que mediava o processo. Aqui nós temos uma representação. Você pode ver aqui o professor mediando e os alunos mais adiantados, né, fazendo o processo de ensinagem de outros que aprendiam de forma mais lenta. Significava esse método abreviar o tempo para a educação das crianças, diminuir despesas das escolas, generalizar a instrução necessária às classes inferiores. É uma forma de levar para as camadas populares a instrução, a educação e transformá-las em trabalhadores disponíveis no mercado para a burguesia industrial inglesa. Quando esse método é trazido para cá, para o Brasil, inicialmente ele foi muito celebrado, só que em pouco tempo surgiram as dificuldades. Não havia espaços adequados, o Brasil não tinha aqueles grandes galpões que a Inglaterra tinha. Faltava material didático pedagógico, falta de professores qualificados porque não se tinha uma política de formação de professores ainda na época. Então esse processo, ou esse método, acabou não dando muito certo. Quando chega no final do século XIX, em razão das críticas que foram tecidas ao método mútuo, nós vamos já começar a perceber o novo método sendo implementado nas escolas, que é o método simultâneo. Características deste método simultâneo: organização de classes homogêneas, classes grandes, inclusive classes com moças e rapazes, ação simultânea do professor sobre vários alunos, ou seja, um professor ministrando aula, tá, para vários alunos, como ainda temos isso hoje. Esse método é muito presente ainda hoje nas instituições educacionais. O professor entra em sala e ministra aula para muitos alunos. Otimização do tempo escolar, porque ele, num tempo só de aula, ele ministra aula para vários alunos. Produção de material didático pedagógico, aqui agora é uma das demandas desse novo processo, quando começam a surgir os materiais pedagógicos, tá? Dissemina-se o uso do quadro negro. Então o professor, a partir do quadro negro, consegue atender, tá, simultaneamente vários alunos dentro de uma sala de aula. Então esse é um método que vai ganhar muita força e até hoje ele ainda é muito presente. Claro, tá, com uma dinâmica diferente, mas ele começa aqui no século XIX. E hoje também nós temos o método intuitivo, que valoriza a intuição e a observação. Isso já é um momento em que o aluno está presente também no processo de ensino-aprendizagem. A partir do processo de observação, do processo de reflexão, o aluno também constrói conhecimento, ele torna-se um sujeito partícipe do seu próprio conhecimento, do seu próprio saber. Representa a passagem de um conhecimento empírico para a elaboração mental superior. Como nos diz o Paulo Freire, o aluno é capaz, por esse método, de sair de um conhecimento ingênuo para um conhecimento epistemológico. É capaz de sair de um conhecimento empírico para um conhecimento científico, a partir da observação, a partir da intuição. E as escolas? Como é que funcionavam as escolas? Nesse contexto de o que ensinar, como ensinar, como é que funcionavam as escolas? No século XIX, existiam escolas domésticas
são as escolas particulares e as escolas públicas. As particulares funcionavam na casa dos professores, os pais mandavam seus filhos e pagavam pelas aulas daquele professor. Ou então, geralmente fazendeiros, construíam casas dentro das próprias fazendas e contratavam professores para ensinarem, às vezes, seus filhos e também ensinar os seus empregados. Mas isso tinha uma finalidade política. Em 1891 foi lançada a primeira Constituição Republicana, que proibia analfabetos de votar. Então, foi necessário que os grandes fazendeiros da época, que formavam a elite do café, a elite da pecuária, montaram escolas para que seus empregados estudassem, aprendessem a ler e escrever, para que pudessem votar nos candidatos dessa elite, nos candidatos desses coronéis, aos cargos políticos do país, desde a esfera municipal até a esfera federal. Então a escola tinha uma finalidade política e eleitoreira muito clara. Com o passar do tempo, essa escola vai assumindo outros perfis também, que vai resultar no aparecimento do grupo escolar. Marcado esse grupo escolar pelo fortalecimento das estruturas do poder estatal, porque chegou um momento em que o próprio poder político, o próprio Estado, percebeu que os fazendeiros estavam assumindo um poder muito grande no âmbito educacional. Então foi quando o Estado resolveu puxar para si algumas funções. O Estado, a partir da segunda metade do século XIX, assume o papel, assume parte das responsabilidades educacionais, começou a construir escolas, começou a criar um sistema de pagamento para professores, começou a desenvolver um processo de produção de material didático das escolas. E nesse período também, o grupo escolar ele vai surgir com um perfil de higienização também. Por exemplo, vamos ter banheiros femininos e banheiros masculinos, coisas que as escolas não tinham. Vamos ter também, a partir daí, no grupo escolar, as turmas por seriação. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. E uma questão também é que, a partir daí, o Estado passa a fiscalizar as escolas públicas. Não foi de modo muito satisfatório inicialmente, em razão da tamanha grandiosidade do território brasileiro. Não era possível fiscalizar todas as escolas, mas já vamos ter, a partir daqui do século XIX, essa interferência do poder público no sistema educacional. E aqui nós temos uma representação do grupo escolar, como é que eles funcionavam. Bom, então, por fim, encerramos esta nossa revisão, e espero que possamos tirar proveito dela.